Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Hoje nós vamos cantar uma música que fala exatamente sobre isso. Nós já cantamos essa música aqui nesse curso e que fala exatamente sobre isso, sobre o que nos precisa, sobre o que é necessário para nós vencermos as lutas pelas concupiscências, vencermos as lutas que nós temos que enfrentar. Basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça. Se tenho a Deus, nada me falta. Se tenho a Deus, Ele me basta. Se tenho a Deus, nada me falta. A Deus, Ele me basta, Ele me basta, é o suficiente, Ele somente preenche meu ser, Ele me basta, é o suficiente, Ele somente preenche meu ser. Basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse conteúdo, esse vídeo aqui. Espero que você esteja bem, espero que você esteja melhor do que eu, que estou gripado. Tem quase 2 semanas que eu estou gripado, já era para ter gravado esse vídeo há mais tempo e não consegui gravar por conta da gripe, né? Por conta de uma outra crise também, de saúde que eu estou passando, e acabei não conseguindo gravar no prazo que eu queria, né? Está saindo o vídeo no horário que você está assistindo, né? Está no horário normal, mas ainda assim quase a toque de caixa. Então, mas vamos lá então. Hoje nós vamos começar falando sobre a luta do homem contra as concupiscências. Bom, na verdade é uma série de 3 vídeos que nós vamos falar sobre os 3 inimigos do homem. O primeiro inimigo são as concupiscências, o segundo inimigo é o mundo e o terceiro inimigo, o demônio. Nós vamos falar sobre isso agora aqui, deixa eu só colocar para você. Então, qual é a nossa parte dessa luta? Apresentamos a parte de Deus na luta espiritual. Então, na primeira parte desse curso, nós já apresentamos essa parte de Deus. O que Deus faz para nós vencermos a luta, para nós sermos santos, para nós chegarmos à santidade. Agora nós vamos mostrar a nossa parte, nós vamos ver o que nós devemos fazer. Obviamente, como eu disse lá no início, né, cantando essa música, eu já quis mostrar que, ainda que nós tenhamos uma parte, essa parte só vai ser bem executada se nós tivermos a graça de Deus, se nós participarmos da graça de Deus. Então nós apresentamos lá
a presença da Santíssima Trindade, apresentamos a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, a presença da Virgem Maria e a presença dos anjos e dos santos, que foi a última aula. Hoje nós vamos falar sobre a nossa parte, a parte do homem na luta, a parte do homem e da mulher na luta pela santidade. Nós devemos então corresponder às amorosas antecipações de Deus. Deus que nos ama, Ele quer de nós uma correspondência, né? E essa correspondência não porque Ele é carente, mas porque nós somos carentes dele. Nós somos carentes de dar uma resposta a Deus. Então, por isso, Deus espera uma resposta de nós para que nós tenhamos a felicidade. A felicidade está em responder o amor de Deus. A felicidade está em responder o amor de Deus. Aceitar com reconhecimento a vida. Entender de onde e de quem nós recebemos a vida. E principalmente aceitá-la. Aceitá-la de bom grado, aceitá-la com gratidão, aceitá-la com compromisso, aceitá-la com fidelidade e aceitá-la com obediência. Também nós devemos cultivar a vida, ou seja, como o próprio Deus nos manda no Gênesis, né? Multiplicar e prosperar a vida, fazer com que a vida seja multiplicada. E também nós devemos nos preparar para a bem-aventurança eterna. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre essa busca da perfeição cristã, quando nós estamos nos preparando para as bem-aventuranças, para a bem-aventurança eterna, né? Todo cristão, ele se prepara para a bem-aventurança, todo cristão se prepara para o céu, deve estar se preparando para o céu. E cada um então busca as suas virtudes, as virtudes que lhe são necessárias. Por isso nós vamos entender que a graça de Deus move as nossas virtudes, move a nossa felicidade, a nossa busca. Deus respeita a nossa liberdade e não nos santificará contra a nossa vontade. Bom, então, para nós entendermos que, ainda que 99% da ação é de Deus, inclusive o 1% que nos resta depende da graça de Deus. Depende da graça de Deus. Mas nós precisamos entender que esses 99% eles não funcionam se nós não decidimos na nossa liberdade pela vontade de Deus. Se a nossa vontade disser não à santificação de Deus, de nada adianta a santificação de Deus. É em vão o que Deus produziu em nós. Então, por isso, ainda assim, a nossa resposta é importante. A nossa resposta a Deus, ela é extremamente importante. Quais são, então, os inimigos de Deus? Aqui uma imagem forte, né? Para nós relembrarmos os nossos inimigos. Quais são os inimigos de Deus? Bom, os inimigos do homem são 3. Eu já falei ele lá no início do vídeo, né? As concupiscências, que nós vamos falar nesse vídeo, que são o prazer, o possuir e o poder, que é o nosso inimigo interior, que trazemos sempre conosco. Então são inimigos, as concupiscências são 3 inimigos, na verdade, tem 3 filhas, que é o prazer, o possuir e o poder. E nós trazemos interiormente em nós, não nos é separado de nós. E os outros 2 inimigos é o mundo e o demônio, que são inimigos exteriores, que atiçam o fogo da concupiscência. Então eles aproveitam das concupiscências dentro de nós para nos atiçar ao pecado, certo? Então o mundo e o demônio, eles só aproveitam daquilo que está dentro de nós. Se nós controlamos o que está dentro de nós, o mundo e o demônio, nós já entendemos aqui que o mundo e o demônio, eles não têm poder sobre nós, né? Ele não tem poder sobre nós. Mas o difícil, então, é controlar essas concupiscências dentro de nós e saber lidar e responder de forma adequada. Nos 3 próximos encontros, então, falaremos sobre esses 3 inimigos do homem. E devemos agir de 3 formas contra esses inimigos. Quais são as formas que nós devemos agir
contra esses três inimigos, contra as concupiscências, o mundo e o demônio. Combater as tentações energicamente. Então, quando vier uma tentação, nós devemos combater energicamente. Multiplicar os nossos méritos, as nossas virtudes, aquilo que está em nós e principalmente a força que existe em nós, né? Então esse poder de controlar, esse poder de controlar a ação de Deus. Vocês vão me desculpando as tosses aí. O poder de controlar ter força, né? Adquirir força através do Espírito Santo, através de virtudes, através dos hábitos bons, certo? E por fim também aproximar dos sacramentos com disposição. Então, nós devemos combater as tentações, multiplicar os méritos e aproximar dos sacramentos, certo? Vamos entender então a luta contra as concupiscências. Por que eu coloquei a imagem de um inimigo aqui que é da Marvel, né? Se eu não me engano, esse é da Marvel. Por que eu coloquei um inimigo aqui da Marvel? Porque nós vamos falar sobre inimigos. Eu não queria colocar somente a imagem do demônio aqui, né? Só um pouquinho para a gente lembrar que ele faz parte, né? Que ele é o responsável por tudo isso, né? Por toda essa rebelião, mas entender que os nossos inimigos, eles são difíceis. E por que eu coloquei aqui o Galactus, né? Eu lembrei o nome dele, o Galactus. E por que eu coloquei ele? Porque ele é o devorador de mundos, né? Então a fome dele é insaciável. E por isso nós vamos falar sobre a concupiscência da carne, né? A luta primeiro, a luta contra a concupiscência da carne. Bom, a concupiscência da carne é a luta contra o prazer. Significa que concupiscências são erradas? Não, tá? Vamos com calma, porque a gente tem essa tendência a achar que concupiscência é algo ruim, certo? A concupiscência, sim, a concupiscência é algo ruim, mas o que a concupiscência usa para nos manipular, ela é boa, ela vem de Deus, que são as três coisas: o prazer, o possuir e o poder. Nós vamos falar agora do prazer, primeiramente. Deus nos permitiu o prazer. Deus criou o prazer para o ser humano. O ser humano pode ter prazer em inúmeras outras realidades e não pecar, certo? O problema aqui é quando é um amor desordenado ao prazer. É um amor desordenado. Então você vai ver aqui que o problema não está em sentir prazer. O problema está em ter uma desordem no prazer, uma busca desordenada no prazer. Uma busca desordenada no prazer. Qual é o mal do prazer quando ele é desordenado? Obviamente, porque quando ele é ordenado, quando ele funciona bem, quando ele funciona para o bem de Deus, para o bem do homem, ele não tem mal nenhum. Mas quando ele é mal ordenado, aí nós temos alguns males dentro dele, né? O prazer não é mal em si. Deus permitiu o prazer para ser ordenado a um fim superior. Então, ou seja, todo prazer que Deus permitiu é para que nós tenhamos um fim superior, para que nós cheguemos a um fim. Então, o prazer ele não deve ser o fim. Ele deve ser um meio para alcançar um outro fim. Gozar o prazer com moderação, referindo-o ao seu fim, que é o bem moral e sobrenatural, não é mal e é até um ato bom. Então, quando eu tenho prazer em algo de forma moderada e quando eu o levo a um bem, ao bem moral e sobrenatural, isso não é mal. O prazer não é mal, é até um ato bom e louvável. Querer o prazer, independente do seu fim, que é legítimo, isso sim é mal e desordenado. Então, eu não quero mais o prazer pelo fim sobrenatural, nem pelo fim moral, mas porque eu quero prazer. Então, eu desejo prazer pelo prazer. Quando eu desejo o prazer
pelo prazer, ele se torna mal e desordenado. Então o problema do prazer, ele se torna um problema quando ele se torna algo que seja o fim. Ele é o fim, ele é o motivo para eu estar correndo atrás de algo. Se eu como um bolo, tenho relações sexuais, isso me torna, para o fim seja esse, obviamente eu estou pecando. E por que eu falo tanto do comer quanto da relação sexual? Porque ambos eles têm a mesma finalidade, né? As pessoas que sentem prazer, elas sentem prazer normalmente, são tentadas nessas duas áreas. Quem opera pelo prazer, ou seja, quem busca o prazer, fica exposto a amá-lo com excesso. Então aquele que é tentado no prazer, ele é tentado por excesso e acaba se ferindo para isso. Não se guia pelo fim que impõe limites à sede imoderada do prazer. Então há um limite e a pessoa ela não se importa com esse limite. Ela quer passar esse limite, passar sempre esse limite. Qual é o remédio para essa busca desordenada do prazer? O remédio para esse tão grande mal é a mortificação do prazer sensual. E não do prazer sensual aqui no sentido só sexual, mas dos sentidos. Não daquilo que eu posso sentir, daquilo que eu posso desejar, daquilo que eu posso sentir pelo paladar, pelo tato, pelo ouvir, pelo falar, né? Aliás, pelos 5 sentidos, na verdade. Então, por tudo isso, esse é o remédio, é a mortificação. Então, quando eu faço um jejum, por exemplo, né, e a igreja nos convida, na quaresma, ela nos convida a lembrarmos isso, né, a lembrarmos das 3 tentações de Jesus, né, que Jesus passa, e as 3 tentações também têm relação com as concupiscências que nós temos, né, as 3 tentações, e Jesus ele é tentado no comer, e ele se lembra que não só de pão viverá o homem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele faz jejum. Então, o remédio para o mal, a desordem da concupiscência do prazer é o jejum. Sufocar interiormente todos os desejos impuros e desregrados. Então, de forma clara e objetiva, é sufocar interiormente tudo aquilo que é desejo impuro. Então, se você tem algum desejo impuro dentro do seu coração, da sua vida, que você sente interiormente, abafe urgentemente, sufoque, afogue nas águas do batismo todo esse desejo, né? As águas do batismo que estão em você, que habitam em você, possam servir para matar o homem velho que habita em você, com esses desejos impuros e desregrados. Mortificar os sentidos exteriores. Então, através do controle dos sentidos exteriores, eu vou mortificando esses sentidos. Através da mortificação dos sentidos, eu vou controlando os exteriores e deixando o interior, os sentidos interiores mais fortes, mais agradáveis, e deixando os sentidos exteriores, os sentidos exteriores mais fracos, e que eles não comandam tanto a nossa vida como eles gostariam de comandar. Sacrificar os prazeres perigosos que conduzem quase infalivelmente ao pecado. Então tudo aquilo que é prazer, que você sabe que vai te levar a um perigo, que te leva ao perigo. Exemplo, né? Qual é o exemplo? Uma pessoa que é adicta no álcool, né? E ela foi adicta por muito tempo. Essa pessoa, infelizmente, ela não vai poder mais beber. Ela não vai poder mais ingerir bebida alcoólica. Uma pessoa que já viveu na gula, ela não vai poder mais ter
ter uma relação que ela possa vamos dizer, liberar completamente esse desejo pela comida e tudo mais. E da mesma forma, uma pessoa que é tentada no prazer sexual, essa pessoa também ela vai ter que ter muito cuidado, até mesmo dentro de um casamento, essa pessoa ela vai ter que ter muita vigilância em relação a tudo isso. Então ela precisa tomar cuidado, porque uma vez tentada nessas situações, ela será sempre tentada a isso e sempre será perigoso ultrapassar limites. Para ela os limites serão muito mais rápidos. É como se uma pessoa que nunca tenha nunca tenha cometido um pecado ou um pecado nesse sentido, né? Ela estivesse em uma ladeira, né? Ela tem a tendência a chegar ao fundo do poço, né? Imagina um poço, né, que ele é íngreme e você vai escorregando. A pessoa que ela já caiu nesses pecados, né, seja pecados contra a carne, né, sejam pecados contra a carne, essa pessoa é como se aquela superfície tem detergente ali, né, ela é toda ensaboada e para ela é muito mais fácil, então ela tem que tomar muito mais cuidado com as suas lutas que ela deve ter para não cair, porque provavelmente ela vai pecar. Falando agora sobre a luta contra a concupiscência dos olhos. E aqui eu coloquei o Senhor Destino, né? O Senhor Destino porque ele é ganancioso, ele olha para as coisas, ele é rico, né? Ele é um dos homens mais ricos da Marvel, né? Não é um mais rico, mas como é o vilão mais rico, então eu coloquei ele aqui porque ele cobiça, né? Ele tem esse cobiçar do poder, desse poder do ter, né? E aí é exatamente sobre isso. A concupiscência dos olhos é esse possuir, que é o amor desordenado do possuir os bens, certo? Então, ele tem bens, então ele quer possuir mais, e mais, e mais, e mais. Então, ter algo desordenado. Qual é o mal do possuir? A concupiscência dos olhos compreende duas coisas: a curiosidade doentia e o amor desordenado dos bens da terra. Então, uma pessoa que ela vive essa concupiscência dos olhos, ela tem duas coisas. Ou ela pode ser uma pessoa curiosa de forma doentia, né? Existe uma curiosidade saudável, ou ela pode ter uma curiosidade doentia, ou ela pode ter um amor desordenado pelos bens da terra, esquecendo-se dos bens extratemporais, ou seja, dos bens fora desse tempo, né? Dos bens sobrenaturais, se preocupando mais com os bens naturais, com os bens desta terra. A curiosidade doentia é o desejo imoderado de ver, ouvir e conhecer o que se passa no mundo. Então vamos lá. Essa curiosidade é um desejo imoderado de ver, ou seja, eu quero ver, eu quero viajar por todo o mundo. Você já viu essas pessoas que às vezes elas sacrificam o bem maior por conta do que ela quer viajar. Ela não quer ter filhos, ela não quer construir, ela não quer ter um legado, e principalmente um legado sobrenatural, mas ela quer ver as coisas e viajar e ter experiências, ela quer ouvir, ela quer estar em conversas, em resenhas e tal, aquela coisa, né? Ou ela quer conhecer o mundo todo, o que se passa por todas as coisas, ela quer ter várias experiências, mas ao mesmo tempo, essa pessoa, ela não está construindo um legado sobrenatural na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. É uma curiosidade que se estende até as ciências verdadeiras e úteis. Então, uma pessoa pode ter essa curiosidade dos bens úteis, né? Mas acaba se perdendo e acaba perdendo o foco em muitas outras coisas, quando exageradamente se entrega ou fora do tempo.
Então ela procura de forma exagerada matar essa curiosidade, porém, ou também fora do tempo. Não é o momento para ela saber, não é o momento para ela conhecer e ela quer conhecer. E também esse amor desordenado dos bens da terra, que é o amor principalmente ao dinheiro, né? E ao dinheiro, constantemente, aquilo que o dinheiro pode comprar, né? E a pessoa, ela chega até o ponto de achar que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E ela acha que o dinheiro pode comprar qualquer coisa. Tendo dinheiro, ela pode, o máximo, né? Obviamente que existem pessoas que têm o dinheiro, existem pessoas que têm dinheiro, existem pessoas que o dinheiro a tem, e existem pessoas que o dinheiro tem tanto ela que ela é capaz de achar que o dinheiro compra tudo, né? Claro que existem pessoas que são tentadas, podem ser tentadas e podem cair no pecado da concupiscência dos olhos, podem cair, porém não necessariamente pensar que o dinheiro compre tudo, mas ainda assim são tentadas no possuir, achar que o que elas possuem é muito mais importante. Qual é o remédio para essa tentação do possuir? Para combater a vancuriosidade, importa recordar que é o que não é eterno, que é o que é eterno, o que não é eterno é indigno de fixar e reter a atenção dos seres imortais como nós. Então nós somos seres imortais. Deus nos convida à imortalidade. Deus nos fez imortais. Deus nos fez imortais. E como imortais, nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que também não morre, naquilo que também não passa. Tudo que é possuir, tudo que é bem material, isso não significa que eu não possa ter as coisas, um celular, um violão, um computador, né, um carro, uma casa. Isso não significa que eu não possa ter. Significa apenas que eu não posso reter o meu olhar nessas coisas. Essas coisas são passageiras. E como o próprio Papa Francisco disse, né, ele citando um provérbio popular, dizendo que caixão não leva caminhão de mudança. Então ninguém no seu caixão consegue levar mais nada, né? Ou como o brasileiro fala, caixão não tem gaveta. Nós não levamos as nossas riquezas para o céu. Nós não levamos as nossas riquezas materiais para o céu. Então nós devemos cuidar das riquezas sobrenaturais. Para nós levarmos. Essa sim, nós levamos para a eternidade. As riquezas não são fim, senão o meio... Desculpa. As riquezas não são fim, senão meio que nos dá a providência para acudir às nossas necessidades. Então, tudo aquilo que é material apenas é para acudir às nossas necessidades ou às necessidades dos outros. Então, principalmente para que nós também possamos, além de cuidar das nossas necessidades, cuidar das necessidades dos outros. Então, toda riqueza, ela deve ser movida para isso. E para finalizar, nós vamos falar sobre a luta contra a soberba da vida, né? Aquele que é orgulhoso, aquele que é prepotente, que eu coloquei a imagem do Thanos, né? Na falta de um outro herói, achei ele o mais orgulhoso de todos, de achar que pode resolver todas as coisas, influenciar todas as pessoas, que é a soberba da vida, né? Que é a terceira tentação, que é a soberba da vida, que é em relação ao poder, é o amor desordenado do poder sobre as pessoas. Olha só, né? E nesse mundo parece que, por mais que o prazer esteja muito enraizado, mas a gente percebe muitas pessoas hoje com essa tentação de prazer, né? Ou seja, de querer dominar sobre outras pessoas, de quererem ser influentes sobre outras pessoas, né? De influencers, né? Esses famosos que querem ditar o que o outro compra, o que o outro veste, o que o outro faz, o que o outro vive, o que o outro dança, o que o outro gosta, o que o outro crê, até mesmo, né? Isso aqui, até mesmo no meio católico, no meio religioso, nós vemos isso,
pessoas que querem ditar o que o outro crê, que se o outro não crê naquilo que eu creio, ele está errado, ele vai para o inferno, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder que nós queremos ter sobre a vida do outro. O mal do poder. Qual que é o mal do poder? É pelo orgulho que o homem entrega a si mesmo, considera-se como seu próprio Deus, pelo excesso do seu amor próprio. Então, é um amor próprio, é um entregar-se a si mesmo, desconsiderando o próprio Deus. Quando ele desconsidera o próprio Deus, ele olha para si. Né? São Carla Cutz, né? Beato Carla Cutz. Eu estou falando Beato Carla Cutz porque ele, hoje, quando eu estou gravando, ele é beato, mas ele logo será canonizado. E São Carla Cutz, ele vai dizer o seguinte, mas como esse vídeo vai ficar para a eternidade, eu já posso falar. São Carla Cutz, ele vai dizer que a felicidade é olhar para Deus e a tristeza é olhar para si, é olhar para dentro de si. Então, quando o homem é orgulhoso, o homem encontra ali a raiz da sua tristeza. Ele encontra a raiz da sua tristeza. Né? Se esquece de Deus, se o homem se esquece de Deus, estimando-se a si mesmo, aprecia suas qualidades como se fossem suas, sem se referir a Deus. Então, existem aquelas pessoas que vão achar que o que elas têm de bom vem de Deus. E as outras pessoas, os orgulhosos, né, os humildes, eles vão pensar isso. O que eu tenho de bom vem de Deus. E já os orgulhosos, eles vão pensar, o que eu tenho de bom é meu, vem de mim. Eu que obtive essas coisas. Por isso eu comecei cantando Basta-me tua graça, porque é a tua graça que não me falta. Se eu tenho a sua graça, já é o suficiente. Nesse mundo modernista, nesse mundo onde o que eu faço é mais importante do que a graça de Deus, nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso, que a graça de Deus é o que nos sustenta. Quais são as 4 filhas do orgulho? Bom, o orgulho ele tem 4 filhas que nós vamos citar agora. A primeira filha do orgulho é a vaidade. Junta-se ao orgulho ao buscar-se desordenadamente a estima, a aprovação e o louvor dos outros. Sabe aquela pessoa que sempre está preocupada no que o outro vai pensar? Essa pessoa, ela é uma vaidosa. E a vaidade aqui não tem a ver só com beleza, mas tem a ver com o que o outro vai pensar. Com o que o outro vai pensar de mim, né? Se o outro vai pensar que eu sou inteligente, que eu sou esperto, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e não ser bom, não ser esperto, não ser inteligente por mim mesmo, porque as pessoas precisam, para a glória de Deus, mas porque eu quero ser visto pelas pessoas assim, quero ser aprovado e quero receber o louvor dos outros. A segunda filha do orgulho é a jactância. Também se junta ao orgulho e faz o homem inclinar-se à fala de si mesmo e de seus triunfos. Então aquela pessoa, você já deve ter encontrado alguém assim, né? Que ela sempre está falando de si como algo extremamente orgulhoso. Ela está orgulhosa das suas conquistas, do seu poder, né? Daquilo que ela fez, daquilo que ela passou, né? E eu vejo muitos pregadores assim também, né? Infelizmente a gente vê muitos pregadores assim, né? E as coisas acontecem, parece que eles se esquecem de falar que Deus é quem o segurou. Deus é quem o segurou. Claro, aí no final eles vão lá e falam um pouquinho, mas parece que o tempo todo a pregação é sobre ele. A pregação é sobre o que ele vive. A pregação é sobre como ele foi bom o suficiente, como ele reagiu bem quando o seu esposo fez isso ou fez aquilo, quando o seu filho fez aquilo ou fez aquilo, sabe? Então, é tomar cuidado com essa jactância, com esse falar de si mesmo, né? Nós devemos falar de Jesus Cristo. Nós devemos expor Jesus Cristo. A terceira filha do orgulho é a ostentação, que procura atrair a atenção pública pelo luxo e fausto. É a soberba do conhecimento. Aqui, essa ostentação não é só uma ostentação do possuir, tá bom? Porque nós já falamos sobre o possuir, mas é uma ostentação do poder. É eu, pelo dinheiro ou pelo que eu tenho, até mesmo pelo conhecimento que eu tenho,
né, que aí já seria um poder. Pelo conhecimento que eu tenho, eu posso comandar pessoas. Então, quanto mais inteligente, eu penso assim, quanto mais inteligente eu for, mais as pessoas vão me obedecer. E não é isso, né? Obediência está ligada à autoridade, está ligado a você ser humilde, né? Então, Jesus ele nos ensina a humildade para nós comandarmos, para nós liderarmos, para nós servirmos o outro. E por fim, a última filha do orgulho é a hipocrisia, que se mascara de virtudes exteriores, sem se importar em as adquirir. Então, o hipócrita é aquele que não é aquele que não consegue viver aquilo que prega, tá? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a hipocrisia não é você não conseguir viver. Se nós pensarmos assim, o próprio São Paulo seria hipócrita, né? Porque ele mesmo diz, faço mal que não gostaria de fazer e não faço bem que gostaria de fazer, né? Então, em nenhum momento nós podemos falar que São Paulo era hipócrita, mas o problema não é. O problema é quando a pessoa não se importa em adquirir as virtudes que ela mesma diz, que ela mesma exige dos outros, ou que ela mascara ter, né? Então, a pessoa que mascara ter uma santidade, mas no fundo, ela nem procura ser santa, certo? E os dois principais efeitos do orgulho. Quais são os dois principais efeitos do orgulho, né? Os dois principais efeitos do orgulho são: rouba de Deus a sua glória e é fonte de numerosos pecados. Então, através do orgulho, outros numerosos pecados acontecem, além de roubar a glória de Deus. Roubar a glória de Deus. E qual é o remédio para toda essa realidade? 2 remédios para o orgulho. O primeiro remédio para o orgulho é referir tudo a Deus. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Referir tudo a Deus. Então, é colocar Deus como referência, colocar Deus como centro das nossas vidas e reconhecer que Ele é o autor de todo bem, que é a graça dele que sustenta todas as coisas, que Ele fez todas as coisas. E o segundo remédio é lembrar-se de que nós mesmos não somos mais que nada e pecado. Ou seja, ter a referência de que Deus, lembrar que Deus é tudo e lembrar que nós somos nada. Simples. Lembrar que Deus é tudo e lembrar que nós somos nada. Esses são os 2 remédios contra o orgulho. Quando nós lembramos que Deus é tudo e quando nós lembramos que nós somos nada, nós estamos começando a vencer o orgulho. Ainda que existem em nós boas qualidades naturais e sobrenaturais, ainda assim, tudo é Deus e nada é nosso. Quando o artista sai com uma obra-prima, a quem se devem os elogios? À tela ou ao seu autor? Então, por mais que a tela seja bonita, maravilhosa, perfeita, bem pintada, mas lembrando que essa tela só existiria, essa pintura só existiria se o pintor tiver, porque o pintor, essa tela só existe porque o pintor se dispôs a criá-la, se dispôs a construí-la, certo? Então, nós ficamos por aqui hoje. Vai ser um conteúdo um pouquinho mais curto, apesar que deu quase 40 minutos de aula aqui. Vai ser um conteúdo um pouco mais curto, porque eu estou realmente com a saúde um pouco debilitada. Nem vou contar agora no final também, como tem sido o costume desse curso. Por conta da minha saúde, provavelmente eu ainda tenho que gravar mais outro, porque eu vou fazer uma viagem essa semana e quero adiantar. E talvez amanhã eu faça mais uma gravação. Mas é isso, né? Isso vai depender aqui da minha saúde, como vou amanhecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desculpa pela forma como eu estou hoje, realmente estou fazendo no sacrifício aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que eu estou fazendo com o coração aberto, com o coração feliz e principalmente com o coração desejoso de que a mensagem de Deus chegue até você. Eu tenho certeza que talvez você já possa até conhecer esse conteúdo, mas de uma forma mais diferente, ou talvez eu abrangi algo que você não sabia. Então eu fico feliz de colocar um pouco do conteúdo de Deus, da evangelização na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, para sempre seja louvado.
tudo por Jesus e nada sem Maria. Rezemos esse Pai Nosso, essa Ave Maria, pelo conclave que vai começar, se eu não me engano, no dia que esse vídeo está saindo, o Papa já deve ter sido eleito. Eu nem sei agora, eu tenho que olhar a data aqui. Acho que vai começar na quarta-feira. Então, acho que talvez vai ser hoje, né? Talvez vai ser hoje que comece o conclave. E se já foi eleito ou não, vamos rezar pela escolha do próximo Papa e que ele, como os outros 266, se eu não me engano é esse o número dos outros papas, eles sejam sempre guiados por Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos de nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedir que a Virgem Maria possa guiar os nossos passos, as nossas vidas e principalmente a santificação do futuro Papa e de toda a sua missão nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos selados à proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.